Mais uma questão aplicada pela banca Vunesp em relação ao uso do sinal indicativo de crase, o acento grave. Questão aí aplicada recentemente pela banca Vunesp para a prova de professor de desenvolvimento infantil na cidade de Osasco. Vamos então aqui ler o contexto e vamos verificar como que a crase aí deve se adequar. Ao brincar, a criança se descobre, pois percebe se está apta ou não a realizar determinada atividade. No entanto, quando sua dependência das telas é grande, ela pode se tornar alheia à realidade que a cerca. Por isso, os adultos têm de estar atentos a todas as variáveis e garantir à criança um desenvolvimento pleno e adequado. De acordo com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente, ou seja, na mesma ordem por qual das alternativas abaixo. Vamos então aqui verificar algumas características em relação ao uso desse sinal indicativo. Ao brincar, a criança se descobre, pois percebe se está apta ou não a realizar. Eu sei que quem está apto a fazer alguma coisa. Então aqui eu tenho um processo que é chamado de regência nominal, que é um nome aí que precisa estar acompanhado de uma preposição, porque quem está apto a fazer alguma coisa, para fazer alguma coisa. Porém, a próxima palavra que eu tenho aqui é realizar, é um verbo. Então, o que ocorre aí na regra da crase? Diante de verbo, eu não utilizo crase. Basta aí que eu mencione o a, que veio da regência do adjetivo apto. Sendo assim, é uma regência nominal, que aceitou somente a preposição a, que tem sentido de para, e eu não posso falar. Ao brincar, a criança se descobre, pois percebe se está apta ou não para a realizar. Sendo assim, não há essa necessidade, eu coloco somente o a, porque diante de verbo eu não utilizo crase. Sendo assim, já posso excluir a alternativa D e a alternativa E. Vamos aqui dar continuidade. Ao brincar, a criança se descobre, pois percebe se está apta ou não a realizar determinada atividade. No entanto, quando sua dependência das telas é grande, ela pode se tornar alheia. Quem se torna alheia a alguma coisa, sendo assim outro processo de regência nominal em que eu tenho um nome aqui pedindo a preposição a. E percebam que eu tenho aqui o substantivo realidade que vai aceitar o artigo a. Enquanto o nome alheia aceita a preposição, porque quem está alheio a alguma coisa, e esse a tem sentido de para, e a palavra que vem na sequência é uma palavra feminina, um substantivo feminino, que vai ter ali a realidade como artigo, esse a com sentido de preposição, ele vai se juntar com o a artigo, resultando aí no sinal indicativo de crase. Então vamos lá. Ao brincar, a criança se descobre, pois percebe se está apta ou não a realizar determinada atividade. No entanto, quando sua dependência das telas é grande, ela pode se tornar alheia para a realidade que a cerca. Então, sendo assim, tive o sinal indicativo de crase. Vamos aqui continuar. Por isso, os adultos têm de estar atentos a todas. Eu sei que quem está atento, notem aqui outro processo de regência nominal, uma característica, um adjetivo, atento. Quem está atento a alguma coisa. Mas aqui eu tenho a palavra todas, que ela vai ser o quê? Um pronome indefinido. Ela aceita aqui a todas. Mas tem nexo aí eu mencionar, por isso os adultos têm de estar atentos para a todas. Não há necessidade, sendo assim, basta que eu utilize aqui a preposição. Por isso os adultos têm de estar atentos para todas, a todas sem a crase. Por isso, os adultos têm de estar atentos a todas as variáveis e garantir a criança. Neste contexto, quem está garantindo alguma coisa a alguém.
Então, aqui é uma regência verbal, o verbo pediu a preposição nesse contexto, porque está no contexto de que quem garante, garante algo a alguém. E foi garantido algo para quem? Para a criança. Tenho aqui criança, que é um substantivo feminino, sendo assim aceita o artigo a. Juntou então a preposição a com sentido de para com o a artigo, resultando aí no sinal indicativo de crase. Por isso, os adultos têm de estar atentos para todas as variáveis e garantir para a criança um desenvolvimento pleno e adequado. Sendo assim, a alternativa correta é a letra C. Fiquem atentos aí às particularidades do sinal indicativo de crase. Treinem a cada dia. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.